Olá, turma! Hoje eu queria falar com vocês sobre a interpretação gráfica de equações lineares ou equações de primeiro grau. Por que as equações de primeiro grau são chamadas também de equações lineares? Porque elas, quando colocadas, quando os resultados de uma equação de primeiro grau é colocada num gráfico, produz uma linha. É o que a gente vai ver agora nesse gráfico aqui, ó, vocês se lembram, né? Isso aqui é um sistema de coordenadas, onde aqui é a abscissa, né? Ela cresce para cá, e que é também chamada de x, né? E aqui é a ordenada, que cresce de baixo para cima e que também é chamada de y, né? Então nós vamos colocar os pontos de várias equações aqui nesse gráfico e a gente vai ver o que acontece, tá certo? É isso que eu chamo de interpretação gráfica, tá? Antes de fazer isso, eu queria falar um pouquinho ainda sobre equações de primeiro grau. As equações de primeiro grau, ela tem alguns componentes que nós precisamos recordar, né? Primeiro, uma equação tem que ter um sinal de igual. Isso é, sem sinal de igual não é equação, tá certo? Equação também tem uma incógnita, tá vendo? Nesse caso é o x aqui que está em verde, tá vendo? E como ele não tem expoente, ou melhor, o expoente dele é 1, isso aqui é uma equação de primeiro grau, tá certo? Porque o expoente da incógnita é 1, tá certo? Depois ela pode ter também um termo numérico, não é obrigatório que a equação linear ou de primeiro grau tenha um termo numérico, mas pode ter. E ela tem que ter um coeficiente, tá certo? Tem que ter um número que multiplica a incógnita, porque se a incógnita, se aqui for zero, por exemplo, isso aqui, o x, é transformado em zero e não existe mais equação de primeiro grau, tá certo? Então, o coeficiente é um número que multiplica sempre, multiplica ou divide, né? A incógnita, tá certo? E nós vamos descobrir por que ele chama coeficiente quando a gente olhar com calma as linhas que os vários exemplos que eu fiz de equação vão produzir nesse gráfico aqui, olha. Nesse primeiro caso, eu vou considerar as equações que o b é zero. Lembra que eu falei que o b pode existir ou não? No meu primeiro exemplo aqui, o b não existe, tá vendo? É só y igual a x. Depois a gente vai ver um outro que existe, que o b aparece também. Muito bom. O que eu fiz então? Eu montei já um quadrinho aqui do lado, que eu fiz o seguinte, olha, eu botei o x aqui e nessa coluna eu escrevi todos os valores que eu vou dar para o x nos meus exemplos. Então o meu x, nas minhas equações todas, vai ter o valor de 2, 1, 0, menos 1 e menos 2. Eu vou adotar 5 valores diferentes para o x. Claro, para cada valor diferente desse, a equação vai dar um resultado diferente, tá certo? Porque essa variável x, que é chamada também variável independente, é aquela que varia ao meu gosto. A variável y, que é o resultado, ela também é chamada de variável dependente porque ela depende do valor que eu coloco aqui no x. Dependendo do valor que eu coloque aqui, o valor do y muda, tá certo? Ele muda em função do x. É por isso que isso aqui também pode ser chamado de função. Ok? Bom, então vamos lá. Dando valores diferentes para o x, os valores são esses aqui que eu já disse, eu vou obter de valores diferentes para o y, né? E eu vou colocar então esse par x, y aqui nesse gráfico, tá certo? Então, olha a primeira equação que eu botei aqui, ó. Eu criei a equação y igual a meio x, tá certo? Então vamos lá, olha. Se eu colocar x como 2, aqui, olha, no lugar do x dessa equação, vai dar o quê? O resultado é 1, né? 2 dividido por 2, metade de 2 é 1, tá certo? Foi o que eu coloquei aqui, ó. Esse aqui é o resultado dessa equação aqui, do y, quando o x assume o valor de 2. Ficou claro, né? Quando ele assume o valor de 1, 1 dividido por 2 dá meio, tá vendo? Quando ele assume o valor de 0, é 0 mesmo, porque 0 dividido por alguma coisa também é 0. Quando o x assume o valor de menos 1 dividido por 2 dá menos meio, ó, o valor que eu coloquei aqui. Quando eu faço o x igual a menos 2 dividido por meio, nessa primeira equação aqui, dá menos 1. Tá certo? Esses aqui, ó, são os valores que o y assume nessa primeira equação, né? Quando o x assume esses valores aqui, ó. Quando o x é 2, o y é 1 e assim por diante, tá certo? Agora, eu coloquei então também, para a gente ganhar um pouco de tempo, eu já coloquei esses pontos aqui, ó, no gráfico. Quer ver? Olha,
Quando o x é 2, olha, x é 2, o y é 1, tá vendo? Ó, y igual a 1, ó. É esse ponto aqui em vermelho, tá vendo? x2, y1. Esse ponto aqui é o ponto x, que é 2, y, que é 1. Entenderam? A mesma coisa para esse ponto, olha. Quando y é 1, está aqui, ó. Aliás, quando x é 1, o y também é 1. Desculpa, é meio, tá certo? Olha. Quando y é 1, vamos represar, pessoal. Quando x é 1, o y é meio, ó. x1, y meio. Estão vendo? Quando o x é 0, o y também é 0. Então bate aqui, ó, nesse ponto. Ó. Quando o y, quando o x é menos 1, ou seja, ele está aqui, ó, x igual a menos 1, o y, aliás, desculpa, quando o x é menos 1, que está aqui, o y é menos meio, olha. Ele vem aqui, ó, aqui é meio, ó. Tá vendo? Então esse aqui é outro ponto. E por último, quando o x é menos 2, o y é menos 1. Então é isso aqui, ó. X igual a menos 2, o y é igual a menos 1. É esse ponto aqui, ó, menos 1 e 2, estão vendo? Vocês vão perceber que se eu traçar uma reta, eu vou traçar a mão mesmo para ganhar tempo, se eu traçar uma linha passando por cima desses pontos todos aqui, ó, vai dar uma reta, olha. Tá vendo? Ou seja, essa equação que está aqui, ó, y igual a meio x, todos os resultados dela, aqui eu só peguei 5, né, mas poderia pegar vários, né? Cai em cima dessa linha aqui, ó. Sempre. Não importa que valores você dê, tanto para o x e, claro, assumindo valores diferentes para o y, tá certo? Pode ser 1000 aqui. Você pode correr essa linha lá para cima, que qualquer resultado dessa equação, qualquer resultado de y, bate na linha que cruza com o x. Perceberam isso? Agora vamos ver quando eu mudo a equação um pouquinho. Olha essa aqui, olha. Essa aqui é fácil, né? A equação aqui é y igual a x. Bom, y igual a x não tem segredo, né, pessoal? X é 2, y é 2. X é 1, y é 1 e assim por diante. 0, 0, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Como fica isso aqui? Essa é a mais fácil que tem, ó. Vou mudar a caneta. Olha, quando o x é 2, y é 2. Está aqui, ó. x2, y2. É esse ponto aqui, ó. Quando x é 1, y é 1, é esse ponto aqui, ó, 1 e 1, tá vendo? Quando x é 0, y também é 0, porque são iguais. Menos 1, pessoal, olha, menos 1, tá vendo? É esse outro ponto aqui, ó. E depois menos 2, é esse ponto que está aqui, ó. Reparem que eu vou passar uma linha aqui também, olha, e vai estar também uma reta, ó. Vocês viram que ela se inclinou, ela veio mais para a esquerda? Perceberam, né? Vou pegar mais um exemplo, o exemplo em verde que eu fiz aqui, olha. No meu caso aqui, o y é igual a 2x. Então, quando o x é igual a 2, o y é 4, tá certo? 2x igual a 4. Quando o x igual a 1, 2 vezes 1 dá 2. O y igual a 2. 0 é 0 mesmo. Quando o x é menos 1 vezes 2 dá menos 2, e menos 2 vezes 2 dá menos 4, tá certo? Esses são os valores para essa equação aqui. Eu também já coloquei esses pontos aqui na reta para a gente analisar, olha. Quando x igual a 2, ó, quando o x está aqui, ó, o y vai lá em cima em 4, olha. 2 e 4, tá vendo? 2 e 4. 2 aqui e 4 aqui, ó. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, olha, 1 e 2. Quando x é igual a 1, o y é igual a 2. Está aqui, ó, mais um ponto. 0 é 0, nós já vimos que são iguais, não é? Depois, quando x é menos 1, o y é menos 2. Olha, menos 1, vem aqui menos 2 para o y, olha. E quando o x é menos 2, o y é menos 4. Está aqui, ó, x menos 2, y vem aqui embaixo, menos 4. Novamente, se eu traçar uma reta aqui, ó, vou tentar traçar o mais reto possível que eu consigo.
também deu uma reta. E veja o que a gente conclui disso, pessoal. Quando eu vou aumentando o valor do A, que é o coeficiente, a reta vai se inclinando. Ela começou quando estava ali a meio aqui, depois ela veio para cá, depois ela veio para cá, depois ela veio para cá. Ou seja, o coeficiente conta para a gente qual é o ângulo de inclinação da reta. Quanto maior o coeficiente, maior o ângulo de inclinação da reta. Olha. Entenderam? E se ele for negativo? Vamos pegar esse caso que está aqui. Ó. É o quarto exemplo que eu fiz para vocês. Veja, quando x igual a menos y, o que acontece? Eles são iguais só com valor trocado, né? Então, 2 menos 2, 1 menos 1 e assim por diante. Então, vamos lá, olha. Quando x é igual a 2, está vendo aqui, ó? O y é menos 2, olha o pontinho verde aqui, ó. É melhor, eu fiz em preto esse, né? Deixa eu fazer em preto para ficar igual, olha. Entenderam? Ó? 2 para o x, menos 2 para o y. Está aqui, ó. 2 e menos 2. Quando o x é 1, o y, claro, é menos 1, tá certo? Então, x igual a 1, está positivo, o y é negativo em menos 1, está aqui o outro ponto. Ó. O 0 é 0. Depois, quando o x é menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. É aqui, ó, mais 1 e mais 1, tá vendo? Menos 1 para o x, que está aqui, e mais 1 para o y, que está ali. E quando o x é menos 2, vamos ver aqui, olha, vai dar mais 2, tá certo? Menos 2 vezes menos dá mais, né? Então, vai dar, quando o x é menos 2, está aqui, o y é mais 2, que está aqui, ó. É positivo também, né? Essa parte de cima para o y é positiva, essa parte de baixo para o y é negativa, essa parte para o x é positiva e para cá é negativo, tá certo? Então, veja os pontos que eu obtive, olha. Se eu ligar esses pontos, também dei uma reta, só que ela saiu no outro quadrante, tá vendo, turma? Ela veio para cá, ó. Essa equação igualzinha, só que com o sinal trocado aparecia aqui, ó, era azul, tá vendo? Y igual a x, né? Y igual a x. E aqui, olha, essa aqui é igualzinha, só que sinal trocado, ela mudou de quadrante, tá vendo? O que acontece se eu aumentar esse coeficiente? O que acontece com essa reta? Sabe que ela vai vir para cá, como estava vindo aqui, ó. Lembro que quando aumentavam o coeficiente, ela vinha para cá, para a esquerda, tá certo? Vamos ver o que acontece com essa reta quando eu aumento o coeficiente negativo. Vamos lá, olha. 2 vezes menos 2 dá menos 4. 1 vezes menos 2, né? Aqui dessa equação que eu estou usando, tá certo? Y igual a menos 2x, tá certo? Então, se eu troco o x por 1 aqui, olha, vai dar menos 2, tá certo? 0 é 0 mesmo. Menos 1 vezes menos 2 dá mais 2. E menos 2 vezes menos 2 dá mais 4, tá certo? Isso aqui é o resultado da equação y igual a menos 2x. Eu já plotei esses valores aqui no gráfico, gente. Olha, veja. Quando o x é igual a 2... o y é menos 4, ó, ele vem aqui no vermelho. Ó. Esse ponto já está aqui. Ó. Então, 2 menos 4. Quando é 1, aqui, olha, o resultado é menos 2, vem para cá. Ó. 1x, 2y, menos 2y, tá certo? O 0 é aqui mesmo. Menos 1x, que é aqui, vai dar quanto? Mais 2, tá certo? Vai dar aqui, olha. Está vendo que surgiu uma nova reta aqui, que eu vou unir ela o melhor que eu puder? Então, perceberam o que acontece quando o coeficiente é negativo? Quando o coeficiente é negativo, quando ele diminui, porque menos 4 é menor do que menos 2, a reta vai para a direita, tá vendo? É o inverso desse aqui, perceberam? É por isso que esse número que vai anexado, que vai junto, multiplicando ou dividindo a variável independente, que é o x, ele define o grau de inclinação da curva. Quando ele vai crescendo, a curva vai virando para a esquerda, e conforme ele diminui, ele vai virando para a direita. Perceberam?
Isso é que é fazer a interpretação gráfica da equação linear, no caso dessa equação que eu usei, que ela não tem o b, tá certo? É a equação de primeiro grau sem esse termo numérico aqui. Agora vamos ver essa mesma coisa quando a equação tem o b, tá certo? Vamos pegar esse exemplo aqui, deixa eu alinhar aqui para vocês melhor. Acertar aqui para ficar legal da gente assistir junto. Pronto, tá aí, olha, gente. Aqui eu estou pegando a equação toda, estão vendo? Olha, ax mais b. No meu primeiro caso, aqui a primeira coluna eu fiz do y igual a x, só para a gente ter uma comparação como tivemos no exemplo anterior, tá certo? Esse aqui vocês já viram lá, né? E a reta que produz passa aqui pelo meio, que vai ligando 1 com 1, 2 com 2, né? Menos 2 com menos 1 com menos 1, menos 2 com menos 2 e assim por diante, tá certo? Bom, agora vamos pegar um caso que já tem, o primeiro caso que tem um termo numérico na questão, né? Então, que é y igual a x mais 2. Qual é o resultado disso? Nesse caso aqui, quando x é 2, 2 mais 2 dá 4, tá certo? O resultado de y é 4. Quando x é igual a 1, 1 mais 2 dá 3, y igual a 3. Quando x é 0, o y é 2, tá vendo? Diferente daquele caso que sempre que era quando o x era 0, o y também era 0, né? O termo numérico faz essa diferença que nós estamos vendo aqui agora. Quando o x é menos 1 aqui, ó, vai dar mais 1. Menos 1 mais 2 dá mais 1, tá certo? E quando o x é menos 2 mais 2 lá em cima dá 0. Vamos ver como é que se comporta, então, essa reta nesse caso aqui. Olha, eu já plotei ele aqui, é o caso azul. Tá vendo? Olha, x igual a 2, y igual a 4. Aqui, pessoal, aqui cada um é 1, viu? É diferente do esquema anterior. Aqui a divisão é menorzinha, tá? Então, quando eu estou pegando aqui, eu estou pegando 2, tá certo? Aqui também, ó. Eu não anotei isso, mas aqui o valor da unidade é um pouquinho menor, para caber no gráfico. Deixa eu botar aqui em preto, para ficar mais fácil. Perceberam, né? Aqui a unidade que eu dividi é menorzinho para caber. Mesma coisa aqui embaixo. Bom, enfim, já perceberam. Então, olha, quando o x é 2, o y é 4. Ó. X é 2, olha o y4 aqui em cima, tá vendo? 1, 2, 3, 4. Primeiro ponto, pegar a caneta azul. Quando o x é 1, o y é 3, olha, x igual a 1, y igual a 3, ó. Tá aqui o 3, né? 1, 2, 3. Quando o x igual a 0, o y é 2, olha. Quando o x é 0, o y está aqui, ó, na própria reta, tá vendo aqui? 0 e 2, né? 2 para o x, 2 para o y e 0 para o x, é o que está aqui, ó. Depois, quando o x é menos 1 mais 2 dá 1. Então, o y é 1, ou seja, quando o x é menos 1, que está aqui, ó, o y é 1, está aqui, ó, tá vendo? E o outro caso, quando o x é menos 2, que está aqui, desculpa, o y é 0, tá vendo? Corta aqui, ó. Traçando essa curva, veja o que aconteceu. O que aconteceu é o seguinte, quando você aumenta o valor do termo numérico, a equação, a linha, se desloca assim, ó. Tá vendo? Ela estava aqui, ó, subiu em paralelo para cá, ó. E se nós olharmos aqui a outra equação, que é x mais 4, que agora eu tenho que substituir o x por 2, né? 2 mais 4 dá 6. 1 mais 4 dá 5, 0 mais 4 dá 4 mesmo. Estão percebendo, né? Os resultados do y nessa equação são 6, 5, 4, 3 e 2. Eu já plotei eles para cá, olha. X igual a 2, y igual a 6, lá em cima, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está vendo? Eu plotei todos esses números, olha a reta que deu. Deixa eu passar em verde para ficar mais claro. Ou seja, conforme eu vou aumentando o termo numérico da equação, ele vai ficando maior, a reta vai se deslocando assim, paralelamente, olha.
Quando ele vai aumentando, ela vai vindo para cá, para cima, tá vendo? Olha, ela estava aqui, aqui era 1, aqui era 2 e aqui era 4, lembra? As equações aqui, ó, y igual a x, y igual a x mais 2, perceberam? Se for negativo, olha o que acontece. No caso de y igual a x menos 2, quando x é igual a 2, y igual a x menos 2 é 0. Quando ele é 1, 1 menos 2 dá menos 1. Quando ele é 0 dá menos 2 e assim por diante, tá? Eu vou trocando nessa equação aqui, ó. Para onde foi essa reta? Olha, pegamos aqui, ó. X igual a 2, y igual a 0. Tá bem aqui, ó. Tá vendo? X igual a 2, y igual a 0. Não tem altura nenhuma para o y, né? Quando x igual a 1, y igual a menos 1. É aqui, ó. X igual a 1, y igual a menos 1 aqui, ó. Quando x igual a 0, o y é menos 2. Tá aqui, ó. X igual a 0. Melhor, acho que eu peguei errado, hein, pessoal? Quando x igual a 0, o y é igual a menos 2, tá certo? Olha, esse ponto aqui, ó. X igual a 0, y igual a 2. E assim por diante. Quando eu ploto os outros números, olha o que aconteceu com essa reta, olha. Já perceberam, né? Quando o termo numérico da equação diminui, a equação desloca para baixo, olha. Perceberam? Quando ele aumenta, ela vem para cá. E quando ela diminui, ela vem para cá. O caso inverso, vocês perceberam que se eu mudar o valor do x, né, essa equação vai virar assim, como nós vimos no exemplo anterior, e a mesma coisa iria acontecer lá, tá certo? Ou seja, o termo numérico desloca a equação paralelamente. E como nós vimos na anterior, o coeficiente desloca o ângulo da reta. Perceberam? Fácil, né? E é muito interessante. Olhem mais uma vez o vídeo, vocês vão entender. É tudo por hoje, pessoal. Até a próxima.